Olá, meninas e meninos! Como vocês têm passado esses dias? Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que, se você gosta de linguística, se inscreva no canal, clique nas notificações para você ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Este é o Linguística Descomplicada, um projeto de extensão na universidade onde eu trabalho. O principal objetivo é fazer com que você, estudante de letras ou não, mas que gosta de linguística, tenha acesso a um material complementar que traga de uma forma descomplicada alguns elementos que façam com que você tenha mais acesso a alguns estudiosos da linguística. Nós já falamos sobre Saussure e agora nós estamos falando sobre Bakhtin. E no vídeo de hoje, nós vamos voltar a falar sobre a enunciação. Você lembra o que é enunciação? Bom, a enunciação, dentro da ótica teórica do Bakhtin, este filósofo da linguagem sobre o qual nós estamos falando, é o processo que antecederia a produção do enunciado, que seria o produto. Tem um vídeo aqui na lista de vídeos em que eu falo a respeito disso, em que eu explico a diferença dentro da ótica do Bakhtin entre enunciado e enunciação. Se você não viu esse vídeo, eu peço que você veja, é importante para ficar mais claro para você. Lá nesse vídeo eu dou um exemplo com um enunciado, a porta está aberta, em que eu digo o mesmo enunciado em 3 enunciações diferentes para ficar mais fácil para você entender o que é enunciado e o que é enunciação. E no vídeo de hoje, nós vamos voltar a falar sobre enunciação. Isso por quê? Porque nos últimos vídeos, nessa concepção teórica do Bakhtin, nós estivemos falando sobre, primeiro, o que o Bakhtin entende por palavra, e depois nós falamos algumas outras questões do Bakhtin a respeito do conceito de oração. E agora a gente vai voltar então a falar sobre enunciação e enunciado, mas com um conceito novo, que tem tudo a ver com o conceito de enunciado, que é uma grande contribuição do Bakhtin aos estudos da linguagem. E para isso eu começo com uma pergunta para você. E a pergunta é: o que usamos para a consolidação das enunciações? Então, a enunciação é o processo que leva à produção do enunciado. Todas as vezes que eu me dirijo a uma pessoa, eu me dirijo tendo por trás um objetivo, um querer dizer. É isso que faz com que eu me dirija a alguém. E o que me leva então a esta pessoa é o querer dizer. E eu vou me conectar a esta pessoa através de um enunciado. O que está por trás desse enunciado é todo um processo que é caracterizado, então, nessa ótica teórica do Bakhtin, como enunciação. E aí vem a pergunta: o que usamos para a consolidação das enunciações? A resposta a essa pergunta traz à tona, como eu acabei de dizer, um outro conceito do Bakhtin, que é um conceito muito relevante, que é um conceito que, se você já estuda o Bakhtin, ou se está começando a estudar, se você já estuda, você já conhece. Se você está começando a estudar, você vai conhecer, porque é um conceito muito tratado, que é o conceito de gêneros do discurso. Então a resposta à pergunta é: usamos sempre os gêneros do discurso. Você já ouviu falar sobre gêneros do discurso? Talvez você tenha ouvido falar sobre gênero textual, ou gênero de texto, dependendo da concepção teórica dentro da qual você esteja, sobre a qual você estuda, enfim. Essa expressão gênero do discurso, ou gênero discursivo, ela é do Bakhtin. Eu não sei como que é o seu conhecimento a respeito dessa expressão. Nessa sequência de vídeos, eu não vou dar muito aprofundamento para a discussão de gênero, tá? Porque nós estamos usando como embasamento teórico aqui o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. E não é neste livro que o Bakhtin fala sobre gêneros. Esse livro é de 1929. Ele vai falar sobre gêneros numa produção posterior a essa, de 1952, chamada Estética da Criação Verbal, em que aparece um capítulo em que ele fala especificamente sobre gêneros do discurso. Mas aqui eu trouxe algumas colocações, porque embora ele não tratasse nesse livro sobre gêneros do discurso, mas a gente percebe que já existia, não sei se consciente ou inconsciente, já existia uma preparação para o que viria depois, então anos depois, que foi
o que ele trouxe, então, nesse texto sobre os gêneros, que eu acabei de mencionar para você, quando ele está discutindo o enunciado, aqui no livro de 1929, né? Então, o que eu tenho a dizer para você sobre isso? Todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de estruturação de um todo. Se você voltar nos vídeos anteriores, em que eu falei o que o Bakhtin diz a respeito da diferença entre oração e enunciado, vai ficar mais claro para você entender o que isso que eu acabei de ler tem de contribuição para essa nova fase em que nós estamos aqui tratando sobre os gêneros do discurso. Eu vou ler de novo. Todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de estruturação de um todo. Então, o enunciado é o produto, ele é diferente da oração, ele tem características específicas que o diferenciam da oração, e o Bakhtin enfatiza bastante esse aspecto, essas diferenças, eu falei sobre isso nos vídeos anteriores, e todas as vezes que eu me dirijo a alguém, eu tenho um querer dizer, e para que haja conexão social, para que haja interação entre mim e essa outra pessoa, eu vou fazer uso de um enunciado, isso em linhas gerais. Agora, este enunciado que eu vou utilizar, ele pode ser categorizado, ele pode ser nomeado, ele pode ser classificado, digamos assim. Essa categorização, essa nomeação, essa classificação que esse enunciado vai receber é que a gente pode entender como sendo um gênero do discurso. E esse gênero do discurso, os gêneros do discurso são variados, são múltiplos, são vários. Eu nem sei se é possível numerar todos eles, mas esses gêneros do discurso é que então dispõe de uma forma padrão relativamente estável de estruturação de um todo. Então, recapitulando, quando eu me dirijo a alguém numa situação social, interacional, eu tenho um querer dizer. Eu me dirijo a alguém porque eu tenho um objetivo, um querer dizer. Para que eu estabeleça então uma conexão, uma relação interacional com essa pessoa, eu vou utilizar um enunciado. Por trás desse enunciado tem uma enunciação, que é um processo que levou à produção daquele enunciado. Esse enunciado que permitiu a minha conexão, a minha interação social com aquela pessoa, ele pode ser categorizado, classificado, nomeado como um gênero do discurso. E aí os gêneros são múltiplos, tem vários gêneros do discurso, e esses gêneros do discurso, então, segundo o Bakhtin, eles apresentam uma forma padrão que é relativamente estável. E aí, o que mais sobre os gêneros do discurso, dentro dessa categorização de enunciado, eu posso dizer para você? Possuímos um rico repertório de gêneros do discurso, orais e escritos. Eles estão disponíveis para nós. E aí, mais uma vez, esses gêneros são enunciados. Eu vou categorizá-los como gênero a partir do momento que eu vou dar nomes para eles, tá? Como assim nomes? Eu vou chamar de diálogo, eu vou chamar de receita médica, eu vou chamar de bula de remédio, eu vou chamar de outdoor, eu vou chamar de propaganda política, dentre outros tantos nomes, categorizações, especificações que eu vou dar para esses enunciados. A partir do momento que eu nomeio, categorizo, classifico, especifico o enunciado, eu atribuo a ele uma categoria, um nome, uma especificação, uma classificação em termos de gênero do discurso. Então, em linhas gerais, você pode entender que o gênero do discurso é um enunciado com um nome específico, tá? Então, é um enunciado nomeado diálogo, é um enunciado nomeado receita médica, é um enunciado nomeado defesa de dissertação, defesa pública de dissertação, é um enunciado nomeado debate público regrado, dentre outros tantos enunciados que existem. É por isso, então, que possuímos um rico repertório de gêneros que são enunciados, mas que a partir do momento que eu nomeio, classifico, categorizo, ele passa, então, a possibilidade de poder ser considerado como um gênero do discurso. E eles são múltiplos. E eles estão aí à nossa disposição. Os que ainda virão nós não sabemos, porque eles vão aparecendo à medida que as nossas necessidades de socialização, de interação vão surgindo. Então, os gêneros que existem hoje não havia há 10, 15, 20 anos.
e nós não sabemos os que ainda virão, por conta dessas necessidades interacionais que aparecerão. Quais enunciados que nós teremos necessidade daqui a 10 anos? Não sabemos, porque nós não sabemos como estarão as nossas relações sociais. Percebe quanto que a visão do Bakhtin é diferente da visão do Saussure? O quanto que o Bakhtin investiu nas questões interacionais, nas questões sociais, nas questões relacionais mesmo. Porque embora ele tenha vivido há muito tempo, ele morreu nos anos 70, tem mais de 40 anos, mas ele já tinha essa percepção. E por mais que os anos passem, essas visões que o Bakhtin teve, elas nunca deixam de continuar atuais. O Bakhtin provavelmente sempre será um autor atual, porque a visão que ele trouxe para nós sempre está atual, porque sempre haverá relações sociais, sempre haverá necessidade de interação social e sempre nós utilizaremos para isso um enunciado que tem por trás um processo de produção categorizado como enunciação, e esse enunciado, a partir do momento que ele passa a ter uma classificação, ele vai poder ser entendido como um gênero do discurso. Eu não sei que gêneros que haverá no futuro, porque eu não sei que relações sociais que haverá no futuro. À medida que as relações sociais forem surgindo, novos gêneros surgirão. A gente não precisa se preocupar com isso, tá? Porque eles vão surgindo de acordo com essas necessidades. Isso faz parte da evolução natural da língua, tá? E da evolução natural da sociedade que nós vivemos. Outra coisa, usamos os gêneros com segurança e destreza, mas podemos ignorar totalmente a sua existência teórica. Então, o Vygotsky, o psicólogo, disse que a aprendizagem ela se dá mediante a interação social. E isso é inegável, isso é completamente aceito pela ciência, pela academia, foi uma das grandes contribuições do Vygotsky. Além do aprendizado do ponto de vista teórico, a gente pode estender essa percepção do Vygotsky sobre o aprendizado para outros campos, tá? Inclusive para esse aspecto aí do enunciado categorizado como gênero do discurso. Eu não preciso me preocupar em aprender, em absorver o domínio sobre esses gêneros. Por quê? Porque a convivência com eles fará com que eu consiga dominá-los sem que eu tenha preocupação com isso. E isso graças a quê? Graças à linguagem, que foi outra contribuição do Vygotsky. Eu já falei com você no vídeo anterior que Bakhtin e Vygotsky dialogam muito, embora eles não tenham se conhecido, não tenham lido um ao outro, não existia globalização na época, mas o diálogo entre eles é muito possível. Hoje em dia existem muitos pesquisadores que falam muito a respeito desse diálogo entre eles. Essa é uma outra questão dialogal entre eles, né? Ambos tinham essa mesma visão de que a linguagem é o que nos une, a linguagem é o que favorece a interação social, e aí vem essa grande contribuição do Vygotsky de que a linguagem favorece a aprendizagem, inclusive a aprendizagem dos gêneros. Então vou ler mais uma vez. Usamos os gêneros com segurança e destreza, mas podemos ignorar totalmente a sua existência teórica. Você não precisa se preocupar em aprender isso, porque você vai absorver isso naturalmente. E vem a escola, atualmente, né, vem a escola com uma contribuição bastante relevante em relação a isso, porque a escola vai tentar ensinar esses gêneros para você do ponto de vista da organização desses gêneros. E aí, nas aulas, principalmente nas aulas de português, você aprendeu o que é uma resenha, um resumo, uma crônica, um debate, um seminário, enfim, variados gêneros, numa tentativa da escola de ensinar essa questão da existência teórica dos gêneros. E só que tem um detalhe, né? Na escola, esses gêneros do discurso, eles passaram por um processo denominado escolarização. Esse processo de escolarização, a gente vai falar sobre isso lá na frente, porque esse projeto de extensão ele tem algumas fases, né? A gente está agora numa fase mais teórica, mas num outro momento a gente vai chegar numa fase em que eu vou falar de algumas questões mais voltadas para aspectos mais escolares mesmo. Vai continuar teórico, mas de um ponto de vista mais escolar. Então nós vamos falar sobre a escolarização, e é quando eu vou pegar todos esses conhecimentos teóricos que nós estamos vendo nessa primeira fase e tratá-los de um ponto de vista mais prático. E aí eu vou voltar a falar o que é
um gênero do discurso, passar por esse processo chamado de escolarização, se transformar no conteúdo escolar, o que acontece com ele e quais são as perdas e os ganhos que isso traz para esse gênero do discurso, né? Mas por hora, eu quero que você entenda que a gente não precisa se preocupar com isso, mas a escola tem um papel fundamental, que é ensinar a teoria que está por trás desses gêneros. Isso por quê? Porque essa teoria ela vai ser útil para você, porque é através do conhecimento teórico que você vai conseguir o progresso que a escola quer que você consiga, né? Bom, até aqui eu quis que você começasse a entender que o enunciado, que é o que nós utilizamos para a promoção da interação social, ele passa a ser categorizado como gênero a partir do momento que eu dou a ele um nome. Agora, esse nome, ele não é dado por acaso, tá? Existem algumas nuances aí que vão fazer com que eu nomeie diálogo, crônica, conto, debate regrado ao gênero. Sobre isso, eu vou continuar falando nos próximos vídeos, dentre outros aspectos que eu quero trazer para que você amplie mais o seu olhar a respeito do enunciado. Isso para quê? Para você continuar percebendo qual a diferença entre enunciado e oração e continuar ampliando o seu olhar sobre a diferença gritante que existe entre Bakhtin e Saussure, ok? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, comente, isso é importante, não custa nada para você e é extremamente importante para nós que produzimos conteúdo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe com seus colegas para que eles também possam ter acesso a este material, ok? Eu espero você no próximo vídeo, não me deixe aqui sozinho nesta solidão, volte, me acompanhe nos próximos vídeos, tá bom? Fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Obrigado e até o próximo.